Na nossa série de vídeos falando sobre os hooks do React, a gente já falou sobre o useState, o useEffect e hoje a gente vai falar sobre o useContext. Esse hook, ele é um hook que é utilizado para a gente passar estados, trabalhar com estados no React em uma árvore de componentes. Então, para exemplificar melhor essa situação, eu tenho aqui uma aplicação onde a gente tem um app. A gente tem aqui o componente app. O componente app chama um outro componente que é o parent. Esse componente recebe via props as informações aqui do Star Wars, que a gente chama lá utilizando, que a gente já aprendeu a utilizar o useEffect para buscar essas informações. Também já aprendemos a usar o useState para a gente setar essas informações de estado dentro do componente que a gente está trabalhando, e agora a gente está passando essas propriedades para outro componente. Então o parent recebe essas propriedades, aqui ó, aqui está o componente, ele pega as propriedades e passa para um novo componente, o tilde. Esse componente recebe as propriedades e passa para um outro componente, grandTilde. E aí o grandTilde recebe essas propriedades, percorre essas propriedades e faz a exibição de todos os nomes de todas as pessoas dentro do array que ele recebe aqui. Então, seguindo o nosso raciocínio de como entender melhor os hooks do React, vamos pensar assim, o useContext, quando ele deve ser utilizado? Ele deve ser utilizado quando a gente está passando propriedades dentro de uma árvore de componentes, porque se a gente parar para pensar que é uma árvore de componentes, a gente tem um app, dentro do app a gente tem um parent, dentro do parent a gente tem um tilde e assim por diante. Então a gente tem uma árvore de componentes e a gente está passando o estado, propagando o estado de um componente para o outro. É aí onde o useContext entra. A gente resolve esse problema, e esse problema no React ele é chamado de prop drilling. Ou seja, a gente está pegando uma propriedade e passando ela dentro da árvore de componente, o que não é interessante, e isso aqui a gente pode considerar também como uma má prática. Não? O React ele não recomenda que a gente trabalhe dessa forma. Funciona? Funciona perfeitamente. A gente tem uma aplicação aqui rodando e ele vai exibir os nomes sem nenhum problema. Legal, agora como que a gente resolve isso? Aí é onde entra o useContext. Vamos resolver esse problema. O que a gente precisa fazer no primeiro passo? Vamos criar uma pasta chamada context, é onde a gente vai armazenar, vai criar o contexto para a gente utilizar dentro dos nossos componentes. E esse contexto ele vai ter o nome de Star Wars context.jsx. Legal. Perfeito. Criamos aqui o nosso arquivo de contexto. O que a gente precisa fazer agora? Vamos criar o nosso contexto. Então, vamos dar um nome aqui para ele. Star Wars Context. Legal. Existe uma função dentro do React também, que é uma função para criar o contexto. A gente não está utilizando o hook useContext ainda, a gente está apenas fazendo a criação do contexto, para a gente utilizar nos outros componentes. Então, essa função se chama createContext dentro do React. Legal. Após isso, o que a gente precisa fazer agora? Agora vamos criar um provider. Star Wars Provider. Esse provider, ele recebe aqui um children, a gente vai receber os componentes que irão poder utilizar esse contexto. Então no children aqui, a gente vai ter todos os componentes que poderão utilizar esse contexto. Então children, legal, que a gente cria uma arrow function. Show de bola, perfeito. Vamos já até criar aqui vamos exportar esses componentes. Então, Star Wars Context e Star Wars Provider. Perfeito. Legal. Então, criamos aqui. O que a gente precisa fazer agora é centralizar todas as informações que a gente precisa trabalhar nos outros componentes dentro deste contexto. Então, se a gente voltar aqui no app, quais são as informações que a gente está propagando para os demais componentes?
Essas são umas informações que a gente está buscando na API. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos levar essa informação aqui, ó, do estado do app para o nosso contexto. Vamos importar aqui o useState, que a gente também já aprendeu a utilizar. Show de bola. Então, isso aqui não vai ser mais dessa forma. E, legal. Vamos remover isso aqui também. Aí aqui no nosso contexto, o que a gente vai fazer agora? Legal. Eu já tenho aqui o estado que a gente vai trabalhar dentro desse contexto. Agora vamos criar uma função que vai receber a nossa informação e definir aqui no estado do provider. Então, essa função, a gente pode até chamar ela de getData Star Wars. Star Wars. Ela é uma arrow function e no parâmetro aqui ela recebe data. E o que a gente vai fazer com data? Vamos definir o nosso estado. Aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está centralizando que a gente vai definir o setData através dessa função. Então, quando a gente chamar essa função, passando aqui as informações que a gente vai definir no estado, a gente está definindo o estado e qualquer outro componente que estiver buscando, que estiver dentro do nosso contexto, ele vai poder receber essa informação atualizada. Show de bola. O que a gente pode fazer aqui agora? Legal, a gente criou o contexto, criamos aqui o provider e agora vamos fazer aqui um return e vamos colocar o nosso contexto, Star Wars context.provider, e aqui a gente vai colocar os nossos componentes para serem renderizados dentro do nosso provider. Perfeito. O que a gente precisa fazer também para a gente começar a utilizar esse contexto nos demais componentes? A gente vai chamar nesses componentes que irão setar o estado e também irão utilizar o estado, a gente vai permitir que eles importem a função getData e o nosso estado, Star Wars. Show de bola. Tá pronto, é isso. A gente criou o nosso contexto, mas a gente ainda não pode utilizar porque a gente não definiu quais são os componentes que estarão dentro desse provider e que poderão utilizar esse contexto. É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no App Provider, o que a gente pode fazer? A gente está chamando o parent e passando essas informações. A gente pode levar essas informações aqui lá para o componente parent e centralizar todas essas informações dentro do componente. Vamos criar aqui uma pasta components e dentro dessa pasta components vamos ter aqui um componente parents. Aqui, perfeito. E já vou também, deixa eu colocar aqui, e aqui agora a gente volta aqui e vamos pegar o nosso componente parent, aqui ó. Show de bola. Vamos definir ele aqui, vamos pegar os nossos hooks e colocá-los aqui dentro. Show de bola. A gente tem alguns erros, vamos resolver. O primeiro deles aqui é que agora a gente precisa importar o Axios e o useEffect. Já estamos aqui e agora o tilde. Porém, esse tilde aqui, ele está aqui. A gente também não vai trabalhar com os componentes dentro do app. A gente também vai fazer uma componentização, a gente vai separar os componentes para que a gente possa utilizar em vários lugares diferentes. Então, vamos criar aqui um tilde.jsx. E aí vamos levar o nosso componente tilde aqui para dentro e vamos fazer aqui o export dele para que a gente possa utilizar os demais componentes. Legal. O tilde ele está chamando aqui um outro componente que é o grainTilde. O que a gente vai fazer agora também com esse componente, que é o componente que faz a exibição das informações. A gente vai pegar esse componente e aqui a gente cria um componente para ele.
.jsx. E vamos exportar esse cara aqui. GrandTild. Perfeito. Nosso componente está pronto. Agora vamos utilizar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um auto import. Já vai importar aqui. Vamos colocar ele aqui e vamos organizar a casa para ficar legal. Show de bola. Então, o tilde, eu estou chamando o GrandTild, passando aqui as propriedades e vamos colocar ele aqui. Agora no parent, eu preciso importar o tilde. Também dá um espaço aqui. Aqui. Agora aqui a gente importa esse cara, o parent. E agora ele não vai receber as propriedades. Legal, quebrou, mas a gente vai resolver esses problemas. O que a gente está fazendo aqui? A gente está organizando toda a nossa lógica que a gente tinha antes para que fique mais organizado, mais fácil a gente realizar a leitura do código. Então vamos entender aqui. A gente está chamando parent aqui no app e o parent está chamando aqui o tilde e o tilde está chamando o GrandTild. O que a gente precisa fazer agora para a gente utilizar o contexto é colocar o parent dentro do nosso contexto, para ele poder trabalhar com essas informações. E nem só ele, todos os componentes que estiverem dentro dele. Então, essa árvore dentro do provider que a gente vai colocar, vai poder acessar todas aquelas informações que a gente colocou aqui, ó. Aqui. Então, todos esses componentes vão poder chamar essa função para definir o Star Wars Data aqui, o estado, e também vai poder acessar o Star Wars, o estado. Show de bola! Então, agora vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Vamos chamar aqui o nosso Star Wars Provider. Ele não está importando? Vamos entender por quê? Star Wars Export Star Wars Provider. Star Wars. Tudo bem. Vamos colocar aqui. Vamos importar ele manual. Import from. No Star Wars está dentro de context. E Star Wars context. Aí aqui a gente tem o nosso provider. Perfeito. Vamos dar um espaço aqui para ficar mais legível. E aí vamos pegar aqui nosso provider e definir aqui. Show de bola. A gente vai resolver esse problema, esse erro aqui daqui a pouco. Tá informando que a gente não encontrou o componente, não pôde encontrar o componente parent. Mas ok. Eu acho que a gente pode até fazer isso agora. Parent. É porque ele não está tendo aqui um export default. Agora, se a gente fazer isso aqui, já vai resolver. Opa, isso aqui. O problema aqui é porque a gente está colocando um S e não tem um S. Show de bola. Legal. Legal. A gente já está propagando aqui as informações, então o parent já pode acessar o nosso contexto e é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Se a gente vier aqui no parent, a gente trouxe todas as informações aqui, nosso use effect para cá, e o que a gente vai fazer agora é utilizar o nosso contexto. Então, deixa eu importar aqui o nosso contexto. Import. Vou colocar as chaves primeiro. Vou colocar aqui, está dentro de /context Star Wars context. E aí aqui a gente importa Star Wars context. E aqui a gente vai chamar lá a nossa função que está lá dentro do nosso contexto.
está dentro do nosso context. E aqui é onde a gente, de fato, usa o hook useContext, passando o nosso contexto. Com isso, todas essas informações aqui de value estão disponíveis dentro de todos os componentes. Estão dentro do provider. Então, o getData aqui recebe essas informações e vamos passar o nosso data.results. Se não me engano, a API retorna dessa forma. Legal. O que estamos fazendo aqui? Não funcionou, mas vamos entender em que momento, que pé a gente está. Legal. Aqui a gente tem o app. O app passa aqui o provider. E dentro do provider a gente tem componente parent. Esse componente parent, após a gente fazer isso, ele já pode acessar todo o contexto que a gente tem dentro aqui do nosso contexto, que é a função, aqui dentro do value, a função getData Star Wars, e aqui o set Star Wars a gente não está exportando, ele é usado aqui internamente, mas a gente está passando o Star Wars, que é todo o estado que a gente seta aqui, dentro da função. Então aqui no parent, a gente chama a função para definir o estado lá do contexto, tá? E agora, é aí onde entra a mágica do useContext. A gente não precisa mais passar essas propriedades para dentro do child. Aí lá no child, a gente também não precisa passar essas informações para o grandchild. Aqui, vamos remover isso, não é necessário. E dentro do grandchild, a gente não recebe mais nenhuma informação via props. A gente busca essas informações diretamente do nosso contexto. Então, vou importar aqui o nosso hook, que é o hook do React, que é o useContext, que a gente vai utilizar no nosso contexto aqui. useContext, legal. E agora, vamos importar o nosso contexto. Então, import. Colocar aqui, dentro de context barra Star Wars context. Legal. A gente tem, e lá dentro, a gente tem o nosso contexto. Show de bola. Já temos aqui o nosso contexto. O que a gente precisa fazer agora? Nesse componente, ele está fazendo a leitura das informações do Star Wars. Então, a gente vai lá e pega o estado que a gente definiu lá no nosso contexto. Então, useContext, useContext, passando o nosso contexto. E dentro do nosso contexto, eu quero acessar Star Wars. Agora, deve funcionar perfeitamente. Tá aqui. Temos as informações. Legal. Recapitulando para a gente realmente ter certeza que entendeu toda a lógica que foi feita aqui. Deixa eu remover isso aqui. O que a gente fez? A gente criou um contexto. Então aqui, ó, a gente criou o contexto. O que esse contexto tem? Ele tem um estado que a gente precisa receber dentro de qualquer componente que estiver dentro aqui do nosso provider. E a gente também está disponibilizando a função que seta esses estados. Show de bola. E aí dentro do parent aqui, a gente chama a função, ele nem precisa mais receber também via props nenhuma informação para funcionar. E aí dentro do parent, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a função lá do nosso contexto e setando os dados, setando o estado do Star Wars. Legal? E a gente está retornando o componente child. E esse componente child, o que ele faz? Ele apenas passa um novo componente. Legal. E aí o grandchild, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o estado lá do contexto e percorrendo e exibindo na tela. Então, a gente consegue
chamar o contexto, as informações do contexto, no último componente da árvore, que é o nosso grandchild. Ele não mais recebe via props. A gente chama direto aqui. Então, percebe que a gente consegue deixar mais enxuto o código, fica muito mais legível. Você olha aqui e consegue entender, opa, a gente está passando um provider aqui para utilizar o contexto dentro do parent. Dentro do parent, a gente está buscando as informações aqui lá da API, colocando no contexto, e aqui no grandchild eu estou utilizando essas informações para serem exibidas na tela.